Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter uma força invisível que as leva para frente, enquanto outras vivem eternamente esperando que algo mude? Por que uns conseguem transformar sonhos em realidade e outros ficam presos no mesmo lugar, repetindo as mesmas orações, os mesmos pedidos, as mesmas esperanças vazias? A resposta está numa verdade que poucos conhecem e que Napoleon Hill descobriu quando passou 25 anos estudando os homens mais ricos do mundo. Uma verdade que vai contra tudo que te ensinaram sobre fé. Porque a fé verdadeira não é o que você pensa que é. A maioria das pessoas confunde fé com esperança passiva. Elas acreditam que fé é sentar, rezar e esperar que o universo entregue o que elas querem numa bandeja de prata. Que é repetir afirmações vazias olhando para o espelho ou acender velas pedindo para a vida melhorar. Mas essa não é a fé que cria fortunas. Essa não é a fé que move montanhas. Essa é apenas ilusão disfarçada de espiritualidade. A fé real é completamente diferente. É uma força ativa, uma convicção tão profunda que se torna ação imediata. É quando você não apenas acredita que algo vai acontecer, você age como se já tivesse acontecido. Napoleon Hill descobriu isso quando entrevistou Andrew Carnegie, o homem mais rico da América. Carnegie não ficava esperando que o aço se transformasse em ouro sozinho. Ele tinha uma fé tão absoluta na sua visão que cada movimento, cada decisão, cada respiração estava alinhada com aquela realidade que ele já via como certa. Hill percebeu que todos os grandes empreendedores tinham uma coisa em comum. Eles operavam numa frequência mental onde o impossível simplesmente não existia. Eles não esperavam sinais do céu. Eles eram os próprios sinais. E aqui está a primeira grande revelação que vai mudar sua perspectiva para sempre. A fé verdadeira é científica. Ela funciona através de leis mentais precisas que Napoleon Hill mapeou com a precisão de um engenheiro. Quando você compreende essas leis, quando você ativa esses códigos mentais, você não precisa mais torcer para que as coisas deem certo. Você simplesmente sabe que vão dar, e elas dão. Mas existe um problema. A sociedade te programou para acreditar que fé é passividade, que é ficar esperando, rezando, pedindo permissão para o universo. Te ensinaram que desejar riqueza é pecado, que ambição é ganância, que querer mais é falta de gratidão. Essas crenças são veneno mental. São travas invisíveis que mantêm você pequeno, assustado, sempre esperando que alguém ou alguma força externa resolva sua vida. Napoleon Hill sabia disso. Por isso ele não chamou seu método de como ficar rico esperando milagres. Ele chamou de pense e enriqueça. Pense e enriqueça. Ação mental seguida de resultado concreto. A diferença entre quem prospera e quem estagna não está no que eles fazem. Está no que eles acreditam ser possível para eles. E mais importante, está na intensidade dessa crença. Hill descobriu que existe uma fórmula exata para transformar fé em fortuna. Primeiro, você precisa ter uma obsessão ardente por um objetivo específico. Não um desejo morno, não uma esperança tímida. Uma obsessão que queima na sua mente dia e noite. Segundo, você precisa criar um plano definido para alcançar esse objetivo. A fé sem plano é fantasia. O plano sem fé é paralisia. Mas quando os dois se juntam, você tem o combustível da criação. Terceiro, e aqui está o segredo que separa os milionários dos sonhadores. Você precisa agir como se o objetivo já fosse uma realidade consumada na sua mente. Você não tenta conseguir. Você já tem. E age de acordo. Conhece alguém que passou por essa transformação mental? Deixe nos comentários, quero saber sua história. Mas tem uma coisa que Hill descobriu e que vai te chocar. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Elas falham porque têm códigos mentais invisíveis que sabotam qualquer tentativa de crescimento real. São 7 travas específicas que operam no subconsciente como vírus, infectando cada pensamento, cada decisão, cada ação. E enquanto essas travas estiverem ativas, não importa o quanto você se esforce, você vai continuar voltando para o mesmo lugar. Hill mapeou essas travas com precisão cirúrgica.
Ele descobriu como identificá-las, como desativá-las e como reprogramar a mente para operar na frequência da abundância real. Esse vídeo foi só um fragmento do código número 3. Se isso fez sentido para você, talvez você esteja pronto para ativar as 7 chaves mentais que estão impedindo sua riqueza real. Elas estão no processo completo que eu chamei de Códigos Milionários. Um método simples, prático e direto que atua em 7 travas mentais invisíveis que te fazem pensar pequeno, agir com medo e sabotar tudo que você começa. Algo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Isso não é algo inventado, é algo validado. Acesse o QR Code que está na tela ou clique no link da descrição. Agora, deixe eu te contar uma história que Hill nunca publicou, mas que revela a verdade mais profunda sobre como a fé cria fortuna. Era 1908 e Hill estava quebrado, completamente falido. Tinha acabado de perder tudo numa especulação imobiliária fracassada. Estava dormindo num quarto alugado em Chicago, comendo uma refeição por dia para economizar. Mas mesmo assim, ele tinha uma convicção inabalável. Ia entrevistar Andrew Carnegie e descobrir os segredos da riqueza. Não tinha dinheiro para passagem de trem, não tinha roupas adequadas, não tinha conexões. Só tinha fé. Mas não era a fé passiva que a maioria tem. Era a fé ativa que Hill chamou de burning desire, desejo ardente. Era uma certeza mental tão intensa que ele já se via sentado na sala de Carnegie, já ouvia as palavras do milionário, já sentia o peso da responsabilidade de revelar esses segredos para o mundo. Então, ele fez algo que para a maioria das pessoas pareceria loucura. Usou os últimos dólares que tinha para comprar uma passagem de trem para Nova York. Pegou as únicas roupas decentes que possuía, lustrou os sapatos furados e se apresentou no escritório de Carnegie sem avisar, sem marcar, sem convite. E Carnegie o recebeu. Não só recebeu, como passou 3 dias inteiros revelando os segredos que Hill transformaria no livro mais influente sobre riqueza já escrito. Por quê? Porque Carnegie reconheceu naquele jovem falido algo que ele tinha visto em todos os homens que fizeram fortuna: a fé ativa, a convicção absoluta traduzida em ação imediata. Hill não esperou ficar rico para agir como alguém com uma missão importante. Ele agiu com uma missão importante, e isso o levou à riqueza. E aqui está o ponto que vai mudar tudo para você. A fé verdadeira não espera condições ideais. Ela cria as condições ideais através da ação inspirada. A maioria das pessoas funciona assim. Quando eu tiver dinheiro, vou investir no meu sonho. Quando eu tiver tempo, vou estudar o que preciso. Quando as condições melhorarem, vou dar o primeiro passo. Mas as pessoas que criam fortuna pensam ao contrário. Vou investir no meu sonho e isso vai gerar o dinheiro. Vou estudar o que preciso e isso vai criar o tempo. Vou dar o primeiro passo e isso vai melhorar as condições. Percebe a diferença? É uma inversão completa de causa e efeito. E essa inversão é o que Hill chamou de The Secret of the Ages, o segredo das eras. Mas existe um obstáculo que impede a maioria das pessoas de aplicar essa verdade. E esse obstáculo não está fora de você, está dentro. São padrões mentais invisíveis que funcionam como freios automáticos toda vez que você tenta acelerar. Hill identificou 7 desses padrões específicos. 7 códigos mentais que operam no piloto automático, sabotando seus esforços antes mesmo de você perceber. O primeiro é o que ele chamou de Fear of Poverty, medo da pobreza. Não é só medo de não ter dinheiro. É o medo profundo de não ser suficiente, de não merecer abundância, de que buscar riqueza seja moralmente errado. Esse medo está tão enraizado na cultura que a maioria nem percebe que tem. Elas falam que querem prosperidade, mas no fundo acreditam que pessoas boas devem ser pobres e que desejar riqueza é ganância. O segundo código é ainda mais sutil. The Habit of Drifting, o hábito de vagar sem rumo. É quando você tem objetivos vagos, planos indefinidos, ações inconsistentes. Você quer ser bem-sucedido, mas não define exatamente o que isso significa nem quando vai acontecer. Hill descobriu que a mente subconsciente só aceita ordens específicas e definidas.
Quando você diz, quero ser rico, ela não entende. Quando você diz, quero ter R$1 milhão até dezembro de 2026, ela tem uma meta clara para trabalhar. E aqui vem uma quebra que vocês precisam ouvir. Hill passou 25 anos estudando milionários e sabe o que ele descobriu sobre planejamento financeiro? Que 90% deles eram péssimos em matemática. Eu falei péssimos mesmo. Alguns nem sabiam fazer uma regra de 3 direito. Mas eles tinham uma coisa que vale mais que qualquer diploma em economia: clareza absoluta sobre o que queriam e fé inabalável de que iam conseguir. E isso, meus amigos, vale mais que qualquer planilha do Excel. O terceiro código mental que sabota a prosperidade é o que Hill chamou de lack of persistence, falta de persistência. Não é só desistir cedo, é a tendência de perder o foco toda vez que surge uma dificuldade ou uma oportunidade diferente. A maioria das pessoas começa um projeto, encontra o primeiro obstáculo e já está pensando em outra coisa. Elas confundem persistência com teimosia, flexibilidade com falta de foco. Mas os milionários que Hill estudou tinham uma característica comum. Eles eram obcecados por uma coisa de cada vez até que ela se tornasse realidade. Depois partiam para a próxima obsessão. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de inventar a lâmpada. Quando perguntaram como ele aguentou tantos fracassos, ele disse algo que revela a mente de um verdadeiro criador de fortuna. Eu não falhei 1000 vezes. Descobri 1000 maneiras que não funcionam. Percebe a diferença mental? Edison não via fracassos. Via dados, informações, passos necessários rumo ao sucesso inevitável. Tem alguma história parecida na sua vida? Me conte aqui embaixo. E essa diferença mental não é privilégio de gênios. É um padrão que qualquer pessoa pode desenvolver quando entende os códigos certos. O quarto código que Hill identificou é talvez o mais destrutivo de todos: Negative Mental Attitude. Atitude mental negativa. Não é só pessimismo. É a tendência de focar no que pode dar errado em vez do que pode dar certo. A mente funciona como um ímã. Ela atrai experiências que correspondem à sua frequência dominante. Se você passa o dia pensando em problemas, dificuldades e fracassos, você está literalmente programando sua mente para identificar e criar mais dessas experiências. Hill descobriu que os milionários não são pessoas que nunca enfrentam problemas. São pessoas que desenvolveram o hábito mental de ver oportunidades dentro dos problemas. Quando a crise de 1929 quebrou milhares de empresários, alguns milionários viram nela a chance de comprar negócios por preços ridículos. Quando todos estavam vendendo com pânico, eles estavam comprando com convicção. A diferença não estava na situação externa. Estava na programação mental interna. O quinto código é mais sutil, mas igualmente poderoso. Indecision and procrastination. Indecisão e procrastinação. Hill descobriu que a capacidade de tomar decisões rápidas e definitivas é uma das características mais comuns entre pessoas que criam fortuna. Elas não ficam analisando possibilidades infinitamente. Elas coletam informações suficientes, tomam uma decisão e agem. Se a decisão se mostrar errada, elas ajustam o curso rapidamente e seguem em frente. A maioria das pessoas faz o contrário. Elas analisam, reanalisam, pedem opinião para todo mundo, esperam ter 100% de certeza e quando finalmente decidem, a oportunidade já passou. Hill contou a história de um homem que passou 6 meses pesquisando qual era o melhor investimento em ações. Quando ele finalmente decidiu qual comprar, descobriu que se tivesse comprado qualquer uma das opções que ele considerou no primeiro dia, teria lucrado mais do que se tivesse acertado a melhor escolha 6 meses depois. O tempo que ele perdeu analisando custou mais caro que qualquer erro que poderia ter cometido agindo rápido. E aqui vem outra quebra que vocês vão adorar. Hill descobriu que a maioria dos milionários toma decisões importantes em menos de 60 segundos. 60 segundos! Enquanto isso, a pessoa média leva semanas para decidir que cor de carro comprar. Não é que eles são irresponsáveis, é que eles desenvolveram a intuição através da ação consistente. Eles sabem que uma decisão imperfeita executada é melhor que uma decisão perfeita que nunca sai do papel. O sexto código mental que impede a prosperidade
é o que Hill chamou de susceptibility to negative influences, suscetibilidade a influências negativas. É quando você deixa que as opiniões, medos e limitações de outras pessoas contaminem sua visão. A família que diz que você está sonhando alto demais. Os amigos que te lembram de todos que tentaram e falharam. A sociedade que prega que contentamento é virtude e ambição é defeito. Hill descobriu que todos os grandes empreendedores passaram por uma fase onde tiveram que escolher entre a aprovação social e seus objetivos. E todos escolheram os objetivos. Henry Ford foi chamado de louco quando disse que ia colocar uma carroça sem cavalo em cada garagem americana. Os especialistas provaram matematicamente que era impossível. Os jornais fizeram piada. Os investidores riram na cara dele. Mas Ford tinha algo que os críticos não tinham: fé baseada em visão clara. Ele não via um carro como uma impossibilidade mecânica. Ele via como uma necessidade humana inevitável. E agiu de acordo com essa visão até que ela se tornasse realidade para todo mundo. O sétimo e último código é o mais profundo de todos. Wrong use of imagination. Uso incorreto da imaginação. A maioria das pessoas usa a imaginação para criar cenários de fracasso, para antecipar problemas, para visualizar tudo que pode dar errado. Mas Hill descobriu que a imaginação é a oficina onde todos os planos são criados. É onde você constrói mentalmente aquilo que vai criar fisicamente. E se você usa essa ferramenta para construir medos, é medo que você vai manifestar. Os milionários usam a imaginação de forma completamente diferente. Eles criam filmes mentais detalhados do sucesso que desejam. Eles se veem já tendo alcançado o objetivo, já vivendo a realidade que buscam. E fazem isso com tanta intensidade e repetição que o subconsciente aceita essas imagens como planos de trabalho e começa a organizar pensamentos, emoções e ações para torná-las realidade. Walt Disney foi rejeitado por 302 bancos antes de conseguir financiamento para construir a Disneylândia. 302 bancos disseram que um parque temático baseado em personagens de desenho animado era a ideia mais ridícula que já tinham ouvido. Mas Disney tinha uma vantagem. Ele conseguia ver a Disneylândia funcionando na sua mente com detalhes tão precisos que podia descrever como seria a sensação de andar em cada brinquedo, ouvir cada som, sentir cada emoção. Para ele, a Disneylândia já existia. Os bancos só estavam atrasados para perceber. E essa é a verdade final que Hill descobriu sobre fé. Ela não é uma questão de acreditar que algo pode acontecer. É uma questão de saber que já aconteceu no plano mental e que o plano físico é só uma questão de tempo e ação consistente. Agora, se você chegou até aqui, é porque alguma coisa no seu interior reconheceu essas verdades. Alguma parte de você sabe que foi feita para mais do que está vivendo agora. Mas conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. E aplicação sem método é apenas tentativa e erro frustrante. Por isso eu criei um processo completo baseado nos códigos que Hill descobriu, mas adaptado para a realidade de hoje. Não é teoria abstrata. São ferramentas práticas, exercícios específicos, protocolos mentais que você pode usar para reprogramar esses 7 códigos sabotadores. É um método que já ajudou milhares de pessoas a saírem da estagnação financeira e entrarem na frequência da abundância real. Não através de fórmulas mágicas ou pensamento positivo superficial, mas através da ciência mental que Napoleon Hill mapeou e que eu refinei ao longo de anos de estudo e aplicação. O nome é Códigos Milionários porque são literalmente os códigos mentais que separam quem cria fortuna de quem fica sonhando com ela. Se você sente que está pronto para parar de esperar que sua vida mude e começar a ser o agente da mudança que você quer ver, se você está cansado de sabotagem interna e quer finalmente alinhar sua mente com seus objetivos reais, então isso pode ser exatamente o que você precisa. Não é para todo mundo. É para quem está sério sobre transformar conhecimento em resultados concretos. Para quem entende que fé sem ação é fantasia, mas ação com fé direcionada é criação deliberada. O acesso está no link da descrição ou no QR Code que aparece na tela.
É sua decisão se você vai continuar assistindo vídeos sobre mudança ou se vai começar a viver a mudança que você assiste nos vídeos. A escolha, como sempre, é sua. Mas lembra do que Hill descobriu. A vida não recompensa intenções. Ela recompensa decisões traduzidas em ação. Agora, antes de você decidir qual vai ser seu próximo passo, deixe eu fazer uma pergunta que pode mudar sua perspectiva sobre tudo que você acabou de ouvir. Você já parou para pensar por que algumas pessoas conseguem manter a fé, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando, enquanto outras perdem a confiança no primeiro obstáculo? A resposta não está na força de vontade ou na personalidade. Está numa compreensão profunda de como a realidade funciona que poucos possuem. É sobre isso que eu falo no vídeo. O segredo que os ricos não querem que você saiba sobre dinheiro. Uma verdade sobre a natureza da riqueza que vai mudar completamente sua relação com o dinheiro e com suas próprias capacidades. Se o que você ouviu hoje fez sentido, esse próximo vídeo vai conectar todos os pontos de uma forma que você nunca imaginou possível. Aqui é o Saga. Nos vemos no próximo vídeo.